Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, versículo 6, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Até aqui o versículo 8. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus! Esse texto é bem conhecido porque vai tratar de uma mulher que perseverou diante da provação. A irmã Paula, que nos antecedeu, falou sobre as fases da fornalha de fogo ardente. E interessante que o Senhor usou os lábios dela para falar que Deus, Ele não nos coloca na 7ª fase da fornalha. Ele vai nos fazendo passar por etapa. Porque em cada etapa, em cada fase, Ele tem um nível de aprendizado para nos levar. Ele tem um nível de tratamento para comigo e para com você. Deus, Ele nos trata, irmão. Ele trata a nossa pessoa, Ele nos trata espiritualmente, Ele nos trata no caráter, Ele nos trata na personalidade, Ele nos trata. E nós vamos ver que Ana, ela teve a sua madre cerrada pelo próprio Deus. E vale a gente ressaltar e dizer que quem deu ordem para que o ventre de Ana não gerasse filhos foi o Senhor. Aqui não é obra de feitiçaria, aqui não é diabo, é a mão de Deus. E nós vamos ver que a Bíblia está dizendo que todo ano Eucana pegava suas 2 mulheres, porque nessa época ele podia ter 2 mulheres, tá? Hoje não! Hoje não. Mas nesse tempo aqui, nessa época, ele podia ter. Principalmente quando a mulher, ela era estéril, tá? Porque a esterilidade nesse contexto aqui era caso de vergonha, de humilhação, de desprezo, de dor. A mulher no tempo de Ana, que passava pela esterilidade, que não gerava filho, ela era vista como fracassada, humilhada, tá? Uma mulher que não tinha potencial para dar descendentes ao marido. Então a Bíblia está dizendo que todo ano ele subia para Siló. O que é Siló? Lugar de culto, lugar de adoração. Eu posso dizer para os irmãos que hoje eu vim para aqui, para adorar a Deus, para buscar a face do Senhor. E aí ele ia todo ano. E todo ano que ele ia adorar a Deus, sacrificar ao Senhor, cumprir com seus votos, eles também tinham um momento de comunhão. Só que Ana não comia. Ana não se envolvia nesse momento. Porque a Bíblia diz que ela está amargurada. Por que amargurada? Amargura aponta para dor. Amargura aponta, muitas das vezes, para a vontade que se perde de viver algo que Deus prometeu. Porque o tempo passa, os anos passam, e nós vamos vendo, a palavra da promessa vai passando também. Só que eu costumo dizer, e eu trago isso para a minha vida, que quando Deus libera a palavra da promessa até o cumprimento dela, tem uma fase. Tem um processo, tem algo para ser tratado, tem algo para ser percorrido, tem algo para ser liberado, tem algo para ser feito. Deus fez, aleluia, o Senhor chamou, aleluia, Davi
vida. E é exatamente esse espaço, meu irmão, que se a gente não firmar os pés em Cristo, não fica de pé. Não suporta. Não suporta. Porque muitas das vezes a nossa pequenez, né? Às vezes até a nossa incredulidade, tá? Às vezes até a nossa incredulidade. Senhor, tu falou, já tem 5 anos, já passaram 10 anos. Hã? Às vezes a nossa incredulidade faz com que a gente se perca também. Por causa do tempo. O processo da espera. Deus é Deus que Ele pode falar agora e cumprir amanhã. Ele é Deus. Ele é dominador sobre todas as coisas. Ele entra Glória. e fora em dia de feriado, irmão. Ele faz empresa ligar em dia de domingo. Tu já ouviu isso? Eu já ouvi pessoa testemunhar, irmão, de empresa que ligou num dia de domingo para começar a trabalhar. Eu falei, meu Deus, só o Senhor faz isso. Ele passa em fórum, em dias de feriado, ele passa em sistema, em dias. Aleluia! A nossa mente não alcança. Aleluia! E ela agora está estéril e passando por humilhação, passando por provocações. É o que está escrito aqui. A sua rival a irritava. Penina, ela tinha prazer de irritar Ana. Porque talvez, eu vou aplicar, tá? Não está na Bíblia. Talvez no olhar de Penina, o casamento de Ana estava fracassado e acabado. Porém, a Bíblia está dizendo que a melhor porção ele dava para quem? Para Ana. Ó. A melhor porção ele dava pela vida de Ana. Ele sabia quem era a mulher que ele tinha, chamada Ana. Aleluia! A esterilidade que Deus permitiu por um tempo não abalou o relacionamento, o casamento de Ana. Por que a irmã fala que não abalou? Porque ele diz, por que tu está triste? Por que está chorando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Então a gente consegue perceber pelo Espírito de Deus que o relacionamento, o casamento estava intacto. O sentimento estava intacto. Mesmo passando pelo crivo da provação. Irmão, porque provação é provação. Glória a Deus. Provação é provação, pastor. Provação dói. Traz tristeza. Quero ver na glória, Deus está falando. Tem momentos, níveis ou fases da provação que você sente vontade de parar. Você não quer mais pegar. Tem momento, fase da provação que você quer entregar a mesa do círculo de oração. Sabe por quê? Porque a gente começa a ser confrontado, a gente entra em conflito. Como pode? Tem momento de provação na saúde que você não quer pregar sobre a saúde. Mas como que eu vou falar de saúde, de vitória que Deus dá na saúde se eu estou doente? Se eu estou passando por isso. E tudo isso aponta para um tipo de esterilidade. Ana era estéril de forma literal porque ela não podia gerar. Até onde o Senhor, até onde Deus quis. Deus, a irmã já falou que Deus não nos dá nenhuma provação que a gente não suporte. Se Ele tem nos provado é porque Ele sabe que a gente suporta, a gente aguenta. Uma certa feita o Senhor falou para mim sobre isso, anos atrás, eu discipulando uma irmã e ajudando a irmã na caminhada e na guerra, e vambora, e a irmã recebeu vitória. E aí eu falei assim para o Senhor, eu falei, Senhor, a irmã recebeu vitória e eu já estou um tempo aí caminhando com o Senhor, porque a gente fala, né? A gente
Nós precisamos ser verdadeiro com Deus. Não é sobre encostar Deus na parede, porque quem sou eu, irmão? Tem uns crentes aí que falam, eu botei Deus na parede. Como assim? Tem como. Gente, é umas coisas sem sentido. Como assim que eu botei Deus na parede? Glória a Deus. E aí, eu fui falar com o Senhor sobre isso. Eu falei, o Senhor deu vitória para minha irmã, eu estou feliz, estava mesmo celebrando, mas eu fui questionar por que a minha não havia ainda chegado. E sabe o que o Espírito de Deus falou para mim? Porque você ainda suporta mais um pouquinho, ela já não suporta. Eita, cadê o glória? O Espírito de Deus que está aqui não se engana, falou isso para mim. E eu peguei o meu banquinho, abaixei a cabeça e saí de fininho, fui saindo de fininho. E falei, sim senhor, eu vou continuar guardando. Vocês entendem isso? Então, nós vamos ver que processo, esterilidade, seja ele qual cunho do problema você esteja passando, é para tratar, é para me fazer perseverar. É para nos fazer estar próximo do Senhor. É para trazer um amadurecimento espiritual. Aleluia. É para nós conhecermos a Deus. Jó, quando ele vai dizer, verbalizar a palavra, que antes os meus olhos te viam, agora eu te conheço. Quando foi que ele falou isso? Depois de uma grande provação, um grande nível de provação, na permissão do Senhor, não é isso? Né? Satanás estava de passear e rodear a terra. Quando os filhos de Deus se apresentam, ele também se apresenta. E o próprio Deus dá testemunho de Jó. É íntegro, é reto, é temente a Deus, foge da aparência do mal, mas também ele tem tudo, né? Tudo dá para ele tem tudo, ele é abastecido. Estou falando nas minhas palavras, ele é muito abençoado. Mexe lá para ver se ele não blasfema, toca lá. E quando o Senhor permite Satanás tocar, mas poupar a vida dele, ele sai da presença de Deus e começa então o contexto de provação na vida de Jó, não é isso? As notícias más começaram a chegar. Mas ainda assim, ele não murmurou, ele não blasfemou, ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Mas ele manteve a sua integridade ao Senhor. Ao ponto de dizer, Deus me deu e Deus tomou. Que coisa terrível. Aleluia. Então, para encerrar a minha oportunidade, nós vamos ver que Ana não come, ela está amargurada, ela está triste. Só que teve um homem que eles sobem para Siló. E Ana, quando termina aquele momento de comunhão, de comida e de bebida, ela vai para o templo. Quando ela chega no templo, está lá o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto ao pilar do templo. E Ana se derrama no altar do Senhor. Ana coloca naquele momento o que estava angustiando. Ana fala para Deus naquele momento o que estava trazendo aquele peso, aquele nível de amargura e de dor. Eu fico imaginando que Ana não estava vivendo, Ana estava sobrevivendo por causa do nível da dor, por causa do nível da provação, por causa do nível de irritabilidade. Talvez não fosse nem dentro de casa que Penina mais irritasse a Ana, talvez fosse na subida para Siló. Porque onde os sacrifícios eram entregues ao Senhor pela família. Porque ele entregava, ele sacrificava pela vida de Ana, ele dava a melhor porção, mas ele também sacrificava pela vida de Penina e dos filhos. Aleluia. Então talvez esse fosse o momento mais crucial, mais pesado do nível da irritabilidade de Penina com Ana. Só que quando Ana está no altar, a Bíblia diz que ela chorava abundantemente, ela não falava palavras, mas os lábios dela só se moviam. Eli, o sacerdote, né?
vai olhar para Ana e vai falar para ela: por que você não aparte de você essa bebida forte? Para de beber vinho, aleluia! E ela vai dizer: não, meu Senhor, eu não sou filha de Belial. Ela está dizendo: eu não tenho parte com o diabo, eu não tenho parte com o sistema mundano, eu sou uma mulher tripulada de espírito, amada. Aleluia! E ela entrega nessa manhã aqui ao nosso altar, irmãos. Maravilha, Deus. Nós saímos de casa para vir aqui em vão. É verdade. Né? Com o frio que está, tantos de longe como eu também, né? Minha prima Paula, que foi o canal de Deus para que eu conhecesse este trabalho aqui abençoado, né? E eu digo para os irmãos que essa é a terceira semana que eu estou aqui. E eu sei que não é em vão, não está sendo em vão. Não está sendo em vão. E aqui nessa manhã o nosso altar é a manhã que a gente precisa deixar aqui. O que está angustiando? O que está fazendo você perder o sono na madrugada? O que está você chorar mais do que sorrir? Está fazendo você chorar mais do que sorrir? A gente sabe que a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. É verdade. Está escrito aqui. Desse jeito. E isso é verdade. Porque tem momento nos processos que a gente enfrenta que a gente sente as forças, parece que vão indo embora. Mas o Espírito de Deus é tão bom, é tão perfeito, é tão grande em misericórdia, que Ele vem nos traz um bálsamo, um refrigério, nos coloca de pé para a gente permanecer, para continuar. Agora imagina se Ana não vai para Siló. Imagina se ela não sobe com o marido. Imagina se ela decide ficar trancada dentro de casa. Nada ia resolver, porque era o Senhor provando. E aí quando ela está no altar falando, entregando, que ela fala para Eli que ela era uma mulher angustiada ou atribulada de espírito, ele vai e faz o quê? Libera para Ana uma palavra. É maio! Da mesma boca que saiu uma acusação, da mesma boca que saiu uma acusação, talvez não tenha sido uma acusação proposital, mas talvez uma acusação por conta da visão espiritual que faltava no sacerdote. Aleluia! E aí ele vai liberar uma palavra. Então que seja conforme a sua petição. Ela já tinha deixado no altar. E a partir daquele momento, Deus começa a restaurar a Ana. Deus começa a restaurar a Ana. Deus remove aquele pesar de angústia. Deus remove aquela tristeza profunda. Deus começa a trabalhar em Ana. Aleluia! Eu fico imaginando que Ana, quando se levanta daquele altar, ela já não é mais a mesma mulher. Eu fico imaginando que quando ela levanta daquele altar, aleluia, ela já sentia um sentimento diferente dentro dela. Que nessa manhã, nesse lugar, o Senhor alcance a minha vida e a Glória. sua com restauração nessa manhã. Que Deus restaure a alegria da salvação em nós. Que Ele traga um tempo novo de alegria em nós. Que Ele nos ajude a permanecer fiel a Ele, independente da provação, independente da esterilidade. Que Ele nos ajude a permanecer. Aleluia, Jesus. Glória. Melhor do que qualquer promessa terrena, irmão. Meu Deus. É a promessa de morar com o Senhor Jesus Cristo eternamente. Meu Deus. Essa é a melhor promessa que eu tenho. É de morar com o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer: se eu esperar de Cristo somente nas coisas dessa vida, dessa terra, eu sou o mais miserável dos homens. Que coisa terrível isso. Isso quer dizer que eu não posso servir a Deus só esperando dele as bênçãos materiais, não, irmãos. É desse Eu não jeito. posso servir a Deus esperando. A saber, irmãos, a saber que o plano perfeito de Deus para a humanidade foi salvação.
Tá? Vida eterna. Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Tá? Para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna, ter o nome escrito no livro da vida. Mas Ele dá vitória, Ele dá casa, Ele abençoa com carro, Ele abençoa com bom emprego, sim, porque Ele é Senhor. Mas que nós hoje, nessa manhã, saiamos daqui restaurados, fortalecidos, e que possamos entregar nas mãos do Senhor neste altar aqui, porque tem nos angustiado, porque Jesus quer nos limpar, quer nos sarar, quer nos curar, quer restaurar a nossa alegria. Aleluia! Satanás tem roubado a alegria de crente. Aleluia! Eu tenho orado por isso, Senhor, restaura, renova em mim a alegria. Tu sabe que a fornalha está muito aquecida, está quente o negócio. Mas restaura em mim a alegria da tua salvação, porque eu não quero ficar aqui. Aleluia! Aleluia! Que Deus nos ajude. E quando ela saiu dali, irmão, ela já não era mais a mesma. Ela comeu, ela bebeu, e no outro ano, ao invés dela ir para Siló, ela estava embalando Samuel. Aleluia! Porque o Senhor permitiu a provação, permitiu a ferida, e Ele mesmo ligou as feridas. Tem ferida profunda que acontece em mim e em você, que Deus permite. Verdade. Como assim Deus permite? Ele permite. Ele permite. Mas Ele fere e Ele liga as feridas. E nessa manhã, Senhor, alcance a nossa vida com a sua misericórdia. E que o gozo e a alegria do Espírito possa superar no nosso coração e na nossa alma. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra e eu agradeço a minha oportunidade. Glória! Que palavra gloriosa, né, irmão? Que palavra, você não comeu que não quis. É verdade. Já confia no Senhor que Ele vai fazer. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Olha para a cruz. Aleluia. Uma coisa linda, parecia que não ia chegar ninguém aqui. Falei, Jesus, cadê o povo? Ai, meu Deus, sempre sabe. Não sempre sabe que no final o Senhor o prepara. Quem tem que chegar sempre é o pastor mesmo. Mas quem chegou primeiro foi Jesus. Eu falei, Jesus, está no fogo, você está muito frio. Eu estou aqui, não estou aguentando. Mas o Senhor me trouxe. Quem tinha que estar aqui hoje, Ele trouxe, né? Para receber essa palavra maravilhosa. Irmão, eu estou esperando meu Samuel. Como a irmã falou, o tempo da espera ele é bonito. Ele é sofrido. E muitas das vezes as pessoas nos condenam por nós não ter tempo da dança. Vai para a igreja todo dia não recebeu. Mas a gente está esperando ainda. Ainda que ele não veja. Quem tem que vir e profetizar todo dia sou eu. Vai chegar, irmão. Vai chegar. Está demorando, mas vai chegar. Porque aquilo que o Senhor promete não se arrepende. Cabe eu e você marchar. Só que o povo hoje confunde o que é marcha. É pular e rodar. Não. Bastamos para buscar a presença do Senhor. Ir para os cultos, para a consagração. Quer ir para o monte, vai. Tem que ir agora, porque vai chover, ninguém vai poder mais. Então, nós estamos num tempo de baixar. Que vai chegar uma hora que a gente não vai poder nem mais fazer isso. Aí falaram que ele todo para a igreja hoje, mas teve tempo e não foi. Então, irmão, pega essa palavra. Nós estamos esperando o nosso Samuel, está sendo gerado. Porque como a irmã falou, poxa, e é sempre isso mesmo. A gente ajuda o irmão recebe primeiro. Fala, Jesus, e eu, meu Deus. Falei, meu Senhor, que eu preciso. Aí eu vim entender o que o Senhor falou para ela. A irmã naquele momento estava mais frágil. O Senhor ele nunca vai dar aquilo que eu preciso. Ele vai dar aquilo que nunca vai dar aquilo que eu quero. Mas vai me socorrer na hora que eu preciso. Então o Senhor está socorrendo cada um de nós nessa manhã. Até chegar o Samuel, amém? Quem tem visão e revelação da parte do Senhor? Marcelo. Aleluia, certos irmãos, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, varé, você
Aleluia, no momento que eu olhava para você, no momento que eu olhava para você, eu via você dentro de um redemoinho. Ababarassuba, parece que não é nada que está acontecendo na tua vida. Eu via você chorando muito dentro de casa. E no momento que eu via me olhando para o céu, eu perguntava para Deus assim, até quando eu vou passar por isso? Ababarassuba, Deus mandava te dizer assim, diga para ela, que para ela curar alguém da casa dele é necessário ela passar pelo deserto. É necessário ela estar com experiência para o que eu tenho para a vida dela. Porque Deus mandava te dizer assim, da onde eu te arranquei, eu não quero que tu volta. E para fazer aquilo que eu te mandei, tu não vai se esconder. Por isso tu está passando tanto tempo por esse processo. Eu via Deus, aleluia, desfazendo um trabalho dentro da tua vida, que era para te matar. Mas Deus nessa manhã está dando de espada no demônio dentro da tua casa. E por esses dias ele vai receber uma notícia. Que vai acalmar o teu coração. Deus está descendo com carinho de vitória para você nessa manhã. Toma posse em nome de Jesus. Vai para esse varão aí de preto. Vai para Deus mandava te dizer assim. No momento que tu voltava, Deus mandava te dizer assim dele, que da onde que eu arranquei ele, eu não quero que volta. Diga para ele o que tinha na mão dele, o que ele fazia, ele não pode fazer mais. Porque Deus te deu uma oportunidade. E ele mandava te dizer assim, valoriza a oportunidade que eu estou te dando. Porque se tu não obedecer a voz de Deus da maneira que ele quer, ele te coloca dentro do caixão. Porque ele disse, que dentro do prédio, tu passou lá para dentro para tu ser experiência para os teus amigos. E Deus mandava te dizer, não é voltar a fazer o que fazia. Eu te coloquei lá dentro para te limpar, tá entendendo tudo? Subir agora, pregar a palavra fora. Porque se tu não vier com o teu testemunho pregando, Deus mandava te dizer que coloca tu dentro do caixão e leva. Porque, aleluia, tem muitos amigos do teu lado, dizendo que é amigo teu, mas do teu lado tá doido pra te colocar no caixão. E Deus mandava te dizer, é necessário separação, é necessário diferença, porque ele não quer tu voltando para as amizades, tá entendendo tudo? Porque tu caiu dentro de uma porta, e essa porta era para te matar, ele te livrou, e agora não volte atrás, tá? Toma posse, para ouvir a Deus, aleluia, entrando dentro da tua casa, com livramento num acidente de carro muito grande, tá? E Deus mandava te dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e tu tá descendo com a resposta que tu pediu a Deus aqui hoje. Aleluia, quem te olha como é que age, não sabe o que tu passa por dentro. Mas Deus já está dizendo, estou eu tirando esse espírito de depressão que está tentando te colocar no meio dos remédios. Estou eu tirando por terra toda a batalha dentro da tua vida hoje, mulher. Porque quem achou que tu ia chorar, só tu vai sorrir. Quem trabalhou para te matar vai ver tu muito feliz ainda. Mas agora sim é porque o anjo está comendo toda a tua lágrima dentro do ombro e te dando vitória, ousa. Chega de chorar. Hoje eu entro dentro da peleja. Nessa peleja tu não terás que pelejar. Para de ver com terrível é grande teu Deus. Nessa manhã, aleluia, olha aí a vitória desceu a resposta. Para o Deus, aleluia, está dando de livramento no terreno na tua saúde. No momento que eu olhava para você, eu via Deus desentupindo uma veia do teu coração. A fadiga estava grande, mas Deus hoje mandava te dizer que está te curando, te dando livramento. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Mais alguém, irmão? Não leva não, irmão, não é seu, é do Senhor. Entrega aquilo que Deus te deu. Gosta, Paulo? Pastor? Amém, amém. Pode ser amém? Amém. Amém. Fique em pé, minha irmã, senhora. Engraçado que ela estava ali, com aquela... Eu estou aqui te olhando. E conforme eu te olhava, o Senhor me mostrava
como se uma vela estava sendo apagada. Você está me entendendo? Eu falei, Deus, o que é isso? Aí ele falou assim, fala para ela que agora não haverá mais auxílio de luz de ninguém. É eu e ela e eu. Porque eu chamei ela para ser luz do mundo. Eu chamei ela para uma obra. Calaçaraio. É engraçado que a vela se apagava, mas a irmã mirava a luz. Aí eu falei, por que ela virou luz? Eu falei, Deus falava para você, por quê? Eu vou entrar dentro da família dela, mas é através dela. Eu conheço um Deus que abre. Ai, assim, lá. Eu conheço um Deus que abre porta de presídio. Você está queimando. Nada vai, cadê glória pra Jesus? Glória a Deus. Aleluia. E o Deus falou para mim, diga para ela, por ela, aleluia, se posicionar como luz, eu vou visitar alguém e vou libertar para a glória do mundo. Glória a Deus, aleluia. Não sei quem é, irmã. Eu quero levar para os dois lados a visão. Há uma prisão em alguém está preso, mas é física e espiritualmente. Mas quando Deus abrir a porta do cativeiro, a irmã vai se alegrar em Deus, porque Deus vai fazer uma obra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu tive a visão mais engraçada da minha vida. Quando eu falo engraçado, não é minimizando as coisas de Deus. É porque o meu vocábulo é pequeno para discernir a grandeza de Deus. Mas eu tive a visão mais engraçada. Eu olhava para a irmã, eu via, não lembro, eu passava no canto do olho da irmã, eu falei, eu estou chupando as lágrimas. Aí eu pegava a criança, eu lançava a criança, e eu perguntei, Deus, tu está enxugando as lágrimas? E eu lançava a criança, sempre. Aí eu perguntei, meu Deus, por que ela está sempre está passando no rosto dela? Aí ele falou assim, porque ela já não tem mais lágrimas para chorar. Aí quando ela fala comigo, eu quero lágrimas no meu olho.